Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui novamente para poder conversar sobre saúde, sustentabilidade, bem-estar. E hoje nós vamos continuar falando, como a gente falou em vídeos anteriores, sobre a questão do emagrecimento, sobre a questão da obesidade, sobre a questão da saúde. E vamos trazer de novo e vamos fazer um comparativo sobre a mudança do paradigma alimentar lá nos Estados Unidos, que ocorreu agora dia 7 de janeiro de 2026. Tá? O secretário de Saúde americano, Robert F. Kennedy Jr., ele divulgou uma nova pirâmide alimentar que vai guiar agora os padrões da saúde pública alimentar lá nos Estados Unidos. E vamos fazer um comparativo aqui com o Brasil, do que a gente tem, para a gente poder fazer um bem bolado daquilo que a gente pode prever para os anos seguintes, tá joia? Se você está interessado nesse assunto, quer ter emagrecimento, bem-estar, qualidade de vida, mudança de estilo de vida, então fique conosco que logo depois da vinheta a gente vai falar sobre essa parte voltada à alimentação. Bom, colegas alimentaristas, estamos aqui de novo para poder falar sobre esse tema. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu peço para que veja os vídeos anteriores que a gente está falando sobre esse assunto. E para você que não me conhece, meu nome é Frederico Cunha. Eu sou um alimentarista, sou um estudioso dos sistemas alimentares, né? Então, eu atuo nessa área de sistemas alimentares já há 34 anos. Eu, como médico veterinário, produtor de alimentos, como produtor rural, há mais de 23 anos eu atuo dentro da área do direito também, voltado principalmente para a questão de sustentabilidade. Minha especialização é em direito ambiental e desenvolvimento sustentável. Eu também sou nutricionista, atuo com a parte de comportamento, principalmente a parte de comportamento alimentar, e também nessa parte de agroindústrias, de produção de alimentos, também é uma área que me interessa muito. E também sou gestor ambiental, né, que conjunina todas essas formações no objetivo de montar esse sistema alimentar cada vez mais saudável e cada vez mais sustentável. Tá? Eu creio que hoje que nós estamos vendo essa crescente em termos de obesidade tem muito a ver com um sistema que está mal regulado. Tá? E agora, com essa questão dentro dos Estados Unidos, que é essa questão relacionada à inversão da forma de ver o alimento, né, das pirâmides e das políticas públicas que vão derivar disso daí, eu acho que vai ser bem interessante nós acompanharmos com atenção, porque muita coisa vai repercutir aqui no Brasil, tá certo? É, eu vou compartilhar com vocês, como venho compartilhando já, o site lá dos Estados Unidos, o site oficial do governo dos Estados Unidos, que ele fala sobre essa mudança, tá? A gente vai passar rapidamente para a gente poder fazer um comparativo daquilo que vem ocorrendo no Brasil. É um site bem interessante, vale a pena vocês entrarem. realfoods.gov, tá? É o site que vai estar com esse conteúdo. Então ele começa assim: comida de verdade começa aqui. A saúde melhor começa no seu prato, não no seu armário de remédios. Tá? Então, perfeito, a alimentação como um parâmetro de saúde que nós devemos preservar. Eu já antecipo que o alimentarista, que é um instituto, né, que eu criei, que trabalha essa parte de sustentabilidade e saúde, ele tem 4 pilares: alimentação, atividade física, sono e gerenciamento de estresse. Tá? Nós vamos trabalhar com esses quatro. Mas o que ele coloca aí é muito certo. Tá? E aí vem essa questão da alimentação, que é o primeiro ponto. Então vamos lá. Ele fala: as novas diretrizes alimentares para americanos definem comida de verdade como integral, rica em nutrientes e de ocorrência natural, colocando-a de volta no centro das nossas dietas. Gente, aí está a síntese. Tá? Eu acho que eles acertaram em cheio. A gente tem que comer a comida de verdade mesmo. O que está mais próximo daquilo que tem na natureza? Então é carne? É carne, leite, ovos, né? E aí você busca essa integralidade dos alimentos. É quando você vai distanciando, que você vai processando esses alimentos, a qualidade nutricional deles se perde. Então, não vamos pensar nos alimentos que são suplementos já, vamos pensar no básico. Eu falo, vamos fazer o básico bem feito. São esses 4 pilares: alimentação, tudo próximo daquilo que é mais natural, está mais próximo do nosso corpo. Alimentação, atividade física, sono e gerenciamento de estresse, tá joia? Então, como é que a gente trabalha aqui e que é que eles trazem? Comida de verdade é a comida mais próxima do integral. Quando começaram a surgir os refinados, esses efeitos também de aumento de peso, de doenças crônicas, começaram a ocorrer também. E é isso que o americano está trazendo. Ele está trazendo uma realidade que eu achei muito interessante, tá? Aqui ele traz o gado, ele traz peixes, ele traz produção de caprinos, verduras, legumes, tá certo? Vale a pena vocês verem. E aqui, os Estados Unidos estão doentes, os dados são claros. O Brasil também está ficando doente, tá, gente? E aí ele fala sobre esse estado da nossa saúde. 50% dos americanos têm pré-diabetes ou diabetes. 75% dos adultos relatam ter pelo menos uma doença crônica. O que é a doença crônica? Doença crônica é aquela que você tem que fazer acompanhamento a vida toda.
e normalmente você não reverte, porque ela depois de adquirida muda o teu metabolismo, vamos dizer assim. Então, hipertensão, a tendência também quando a gente vai ficando mais velho é ter, uma tendência para hipertensão, diabetes, acidentes vasculares, né, os cardiovasculares também, coração, derrames, AVCs, essas coisas assim. Aumento de algum tipo de cânceres, então câncer do intestino, por exemplo, né. Tudo isso está relacionado muitas vezes com a questão alimentar. E lá nos Estados Unidos, eles têm 75% dos adultos que relatam pelo menos uma dessas doenças crônicas. Então, 25% da população não tem essas doenças crônicas. Olha o impacto disso daí. E aí eles trazem isso no impacto da saúde. 90% dos gastos com saúde nos Estados Unidos são destinados ao tratamento de doenças crônicas, muitas das quais estão ligadas à dieta e ao estilo de vida, tá certo? E é isso, é dieta e estilo de vida. Maioria desses tipos de doenças são dietas e estilo de vida, tá certo? Quando você perde peso, aumenta a quantidade de atividade física, você tem um bom sono, você gerencia estresse, isso reduz drasticamente, tá certo? Então, esse tipo de visão, dentro de um país que tem uma indústria farmacêutica fortíssima, que produz uma quantidade enorme de alimentos processados, ultraprocessados, isso daí realmente é corajoso. Eu achei espetacular o posicionamento, né? Apesar de ter discordâncias em muitas coisas do atual governo do Trump, mas esse eu achei espetacular. Ele coloca aí: durante décadas fomos enganados por orientações que priorizaram alimentos altamente processados. E agora enfrentamos taxas sem precedentes de doenças crônicas. Certíssimo. Vai ao encontro, inclusive, que no Brasil a gente vem discutindo que o professor Carlos Monteiro, né, que coordenou também, ajudou a fazer o Guia Alimentar Brasileiro, ele fala, ele coloca na questão do ultraprocessado, tá certo? E essa discussão que nós temos que trazer, desembalar menos e descascar mais, tá? E aí eu trago também, que eu acho que eu coaduno mais, eu acho não, eu tenho certeza, eu coaduno mais com essa visão americana, trazer as proteínas como base, proteínas e gorduras saudáveis como base da alimentação, tá? Pela primeira vez, estamos denunciando os perigos dos alimentos ultraprocessados e reconstruindo um sistema falho desde a base, com base em ciência de ponta e bom senso. Realmente, existe já uma série de discussões e artigos voltando para esse sentido. Basta vocês pensarem no seguinte: a dieta que é mais estudada no mundo todo é a dieta do Mediterrâneo. Tá? Eu falei isso como Jesus comia, né, e estava fazendo, a gente vai fazer esse trabalho também, sobre essa dieta, que é uma dieta que é baseada em quê? Em peixes, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas coisas que tem que adaptar, por isso que eu vou desenvolver isso com vocês também. E em azeite, gorduras vegetais saudáveis, em determinados tipos de frutas, em lácteos, né? Então você tem um conjunto de composição que dá para a gente fazer muito essa adaptação e transferir aqui para o Brasil, adequada a cada região. Que é isso que é segurança alimentar, é você ter também a regionalidade, característica de comida de cada região. Aproveitar essa variedade que nós temos. Tá? E não cair nessa conversa de que a gente tem que comer esse suplemento. Vamos começar com o básico bem feito, tá, gente? E aí, eu acho que nesse ponto, esse secretário, ele teve uma coragem muito grande, né, de apresentar isso, essa nova pirâmide, né? Então, apresentando a nova pirâmide. E aí ele traz aqui a nova pirâmide, e aí vocês vão ver, eu estou muito propenso a aderir a essa pirâmide para a gente poder ter como base daquilo que a gente vai conversar também com relação à nutrição e abrir esses debates, tá? Então ele inverte aquilo que estava como base, que eram os carboidratos, principalmente os refinados, ele coloca como a menor quantidade de carboidrato, né? Carboidrato, e esse carboidrato de grãos integrais. Então aveia, se for arroz, arroz integral, se for pão, pão integral, tá? Utilizando essa quantidade em menor, esses alimentos em menor quantidade, esses carboidratos. E vai seguindo para cima. Você vai ter como a base lá em cima proteínas, legumes e frutas. É isso, tá, gente? Não tem que fugir. É isso, proteínas, legumes e frutas. E gorduras saudáveis ele coloca. Tá? Ele coloca também ali um azeite, né? O abacate, gorduras saudáveis. É isso. Não tem que inventar. Aí você tem como compor vários pratos e fazer uma alimentação que vai te desenvolver um metabolismo, uma forma de qualificar essa parte da alimentação, tá bom? E aí ele faz uma separação sobre cada um dos elementos, que eu vou passar rapidamente, porque eu já apresentei isso em outro vídeo, tá, gente? Legumes e frutas, proteínas, grãos integrais. E aí ele faz a ideia de comer comida de verdade, tá? Esse é o padrão americano, tá? Ele falou das doenças, falou da questão da obesidade, do sobrepeso. Agora vamos ver como é que está aqui no Brasil, tá certo? Obesidade atingiu a marca de 9 milhões de pessoas no Brasil em 2024. Eu achei estranho, eu acho que esse 9 está errado. Porque mais abaixo ele fala o seguinte: a obesidade é uma das doenças que mais cresce no Brasil. Levantamento médio. Ele fala sobre
Pesquisas que apontam que 34,66% da população está com algum nível de obesidade. 34% de, de 210 milhões, eu sou ruim de cálculo, mas vamos fazer uma aproximação, tá? 448, 336, 68, 70% da população, né? 70 milhões de pessoas, e não 9 milhões, como ele botou lá em cima. Acho que ele quis colocar 90 milhões de pessoas, né? Seria mais ou menos essa aproximação, tá bom? E aí ele traz aqui cirurgias bariátricas por sistema. Gente, a gente está em plano de saúde, em SUS, um aumento expressivo de cirurgia bariátrica. O que, que é terrível? Cirurgia bariátrica é uma mutilação. Você abre, amarra uma parte, dependendo do tipo da cirurgia, prensa uma parte do teu estômago, ou então faz um desvio do estômago para o intestino. E aquilo dali é uma cirurgia mesmo. Você, né, refaz aquilo ali dentro e altera o teu metabolismo todo. E a gente tem uma taxa de êxito, de manutenção, que está decaindo a cada momento. Então, uma das questões da obesidade, cheguei num ponto, eu vou fazer cirurgia bariátrica, que é mais simples. Mas seu estômago é um órgão muscular. E se você forçar a comida, no começo você não vai conseguir comer tanto, mas se você aumentar a densidade calórica e forçar seu estômago, com o tempo ele vai dilatando novamente, tá certo? E isso dá um regulo. A questão de absorção de vitaminas, de alguns tipos de minerais, você tem que fazer acompanhamento constante. A questão de índice de insulina também varia muito de cada pessoa, né? Porque você muda também a forma como o teu organismo absorve. Então, é realmente a última das últimas etapas, tá? A que está surgindo agora, anterior à cirurgia bariátrica, né? São as tais das canetas. Então, em vez da cirurgia bariátrica, você utiliza essas canetas. Estão vindo várias. Você fala, pronto, resolveu. Não, não resolveu. Já foi demonstrado, por exemplo, no caso do Monjaro, a gente teve o Ozempic primeiro, depois o Monjaro, estão tendo outras que vão surgir. Quando você utiliza a caneta, enquanto você utiliza, você vai perdendo peso, até chegar num platô, e aí você para de utilizar, você começa a recuperar peso de novo. Tem que mudar estilo de vida, tá, gente? Tem que mudar esses 4 elementos. Tá? E a caneta ela só resolve uma parte do problema, que é na parte da alimentação, que ela diminui realmente o apetite, e aí dá um trânsito intestinal mais lento, né? Você sente saciedade por mais tempo. Mas você tem que mudar a tua alimentação, você tem que mudar a tua atividade física, exercer essa atividade física, você tem que mudar a questão de sono, gerenciamento de estresse, senão você não vai conseguir fazer, não é sustentado e sustentável, e nem saudável a longo prazo. Eu não visualizo dessa forma. É lógico que é, eu vi agora um jornalista falando do livro dele, que eu vou trazer também, mas ele falando, contando uma piada, né? Que chegaram para um cara e falaram o seguinte: olha, a gente está fazendo uma pesquisa e eu queria que você escolhesse entre duas opções, A ou B. A primeira opção, você é casado. Aí ele falou, qual a segunda? Qual a segunda? É mais ou menos por aqui. Você é obeso. Qual a segunda? Qual a segunda? Então, a gente está buscando opções, mas não são boas opções. Ou você vai fazer a bariátrica, né? O pessoal já pensa assim, poxa, eu vou resolver isso de uma hora para outra. Eu sei, e eu já acompanhei isso também e me solidarizo muito. Eu acompanhei um grupo de pessoas que tem essa compulsão alimentar, né? E a dificuldade, eu sei que já não são transtornos só fisiológicos, são associados a questões comportamentais. E é esse o objetivo que a gente quer retomar, essa visão do ser humano na questão comportamental, porque para você adquirir esses hábitos de fazer atividade física, dormir cedo, gerenciar estresse, se alimentar bem, você tem que trabalhar a sua cabeça, tá? O corpo, ele vai responder. A gente tem esse vínculo direto, né? Dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro, é verdade. Tem essa relação direta, né? Com o intestino, com a absorção, com a alimentação, tá? Então, eu trouxe aí para vocês esses dados aí, ó. Distribuição dos graus de obesidade, 61% obesidade leve, 25% moderada, obesidade grave, 13%, tá certo? Então, voltando de novo à questão do Brasil, a situação que a gente se encontra é essa, tá? E aí eu vou trazer um outro dado que corrobora isso. Quase metade dos brasileiros terão obesidade até 2044, diz estudo. Do Congresso Internacional sobre Obesidade sugere que 48% dos adultos no Brasil terão obesidade em até 20 anos e outros 27% com sobrepeso. Então, vamos colocar dois para lá e somar. Então, vai dar 75% da população brasileira mantido a situação atual, 75%. Gente, é como tem lá nos Estados Unidos doenças crônicas. 75% da população vai ter obesidade ou sobrepeso, tá certo? Vai estar acima do peso ideal. Olha a sobrecarga que isso vai acarretar dentro do nosso sistema de saúde. Tá? Então, o que eu estou trazendo para vocês é exatamente o que a gente tem lá nos Estados Unidos agora, mais recente, o que a gente tem aqui no Brasil, aí eu vou trazer, diante desses dados,
aquilo que é o Guia Alimentar da População Brasileira, tá? Que é um guia muito bom, tá? Que realmente é um guia para poder servir de orientação, para dali a gente trabalhar de forma individualizada, cada um ter a sua adequação para esse guia. Ele coloca aqui, né, o guia popular, guia da alimentação para a população brasileira, e ela traz aqui um novo olhar. O guia, ele não se preocupa tanto com a questão do alimento que deve ser permitido, alimento proibido, a gente chama isso de nutricionismo, né? Não, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não. Não, vamos devagar. O objetivo é você fazer alguma forma que seja sustentável e sustentável. Então, qual o objetivo? Coma comida de verdade, tá? E não precisa brigar só com a alimentação. A pirâmide alimentar também, da forma como estava, ele não é favorável, porque você acaba ficando muito preso em ficar vendo porções. Você vai começar a ouvir seu organismo. Também, eu atuo e vai ao encontro desse guia na área comportamental. É, não, é uma área que ainda não está como especialização dentro da área nutricional, mas é uma área muito interessante, da área comportamental, comportamento alimentar, tá? E aí é uma coisa que eu recomendo e eu faço adesão também a isso, né? Em vez de você ficar dividindo nutrientes, quanto de gordura, quanto de carboidrato, isso daí também não é interessante, tá? Isso é para nutricionista. Para você, você tem que olhar o prato e falar, bom, isso aqui me agrada, eu vou comer isso hoje. E você ter essa capacidade de trabalhar esse comportamento. A ideia de medidas, ficar pesando, medindo sempre, né? Então, ao contrário, lá aparece a mulher aí com uma fita, né, métrica na boca. Alimentos milagrosos, né? Não coma isso que você nunca mais vai ter aquilo. Não existe, tá, gente? Se existisse, já estava patenteado e estava vendendo de rodo, tá? Não adianta. Não vai ter milagre, tá? Faça o básico bem feito, tenha resiliência, persistência, que a coisa vai acontecer. Você não engordou de uma hora para outra, você não ganhou peso de uma hora para outra. Você tem que ver a sua circunstância, você tem que ver o teu contexto. Cada pessoa vai estar num contexto, tá? E a sua circunstância, seu contexto, seu comportamento é que vão determinar qual o melhor caminho, tá? Ali tudo são guias, são diretrizes, e é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? E aí, eu depois vou passar a deixar o link desses alimentos, né? Aqui a gente traz uma outra questão que eles colocam do guia alimentar, né? Então, modos de comer, nutrientes, alimentos, combinação. Então, alimento, ambiente, atitudes e comportamentos, eles estão todos ligados, tá? Com relação ao ambiente, onde você vai adquirir sua comida, onde você vai comer, ou o que você vai comer se você adquirir e preparar, né? Como você vai preparar, planejar tempo para alimentação, partilhar habilidades, modo de comer, não ter aquela coisa, ah, isso eu não posso nem chegar perto, só de olhar me engorda. Você já deve ter ouvido isso, né? Nutrientes, alimentos, combinação. Então, o objetivo nosso é novamente trazer a visão e a clareza, já também antecipar que a gente vai falar isso principalmente para o pessoal que produz alimentos, tá? Que nós temos um sistema alimentar muito robusto, aí nós podemos aperfeiçoar para chegar próximo assim ao ideal, e estamos fazendo isso, tá? Em termos de sustentabilidade, em termos de qualidade de alimentos. Então, cabe agora ao consumidor, à pessoa que consome esse alimento, entender esse sistema, entender como funciona e se posicionar frente a ele, tá certo? Esse é o nosso objetivo. Eu espero ter esclarecido para vocês sobre essa pirâmide, o guia dietético americano, sobre como funciona aqui no Brasil. E agora a gente vai começar a falar, destrinchar cada pedaço desse sistema, tá certo? Podemos falar sobre insumos, sobre produção agropecuária, sobre processamento de alimentos, sobre distribuição de alimentos, sobre o consumo. Vamos falar um pouco sobre tudo. Mas o foco nosso ano é saúde. É você que está me ouvindo aí do outro lado, ter um posicionamento esclarecido, que a gente possa também fazer parte desse acompanhamento, né, dessa participação contigo, para que você ganhe saúde na alimentação, no seu estilo de vida, na sua qualidade de vida. Se você gostou desse assunto, você pode participar junto conosco da nossa comunidade. Eu tenho uma comunidade aqui que é a comunidade alimentarista anual, R$ 99, e tem aqui uma comunidade que é a comunidade alimentarista mensal, R$ 9,90 recorrente no cartão, tá? Qualquer uma das duas você vai ter o contato com um grupo de WhatsApp que eu estou formando para poder conversar sobre esses assuntos. Quem pode participar? Quem quiser, tá? Esse grupo ele vai ter acesso a todos, contanto que venham com a mente aberta para poder discutir também várias alternativas, vários posicionamentos. Eu vou colocar o meu posicionamento dentro desse grupo e a gente vai fazer uma grande comunidade para poder buscar esse sistema alimentar saudável, trazer as características de cada região, o que a gente pode adaptar, tendo por base agora também, inclusive, essa questão do guia dietético americano, tá certo? Se vocês gostarem, dê um joinha, compartilhe, curta, comente, compartilhe com as pessoas, tá? Para que a gente possa atingir um número maior de pessoas e venha participar conosco, tá joia? Saudações alimentaristas a todos, um forte abraço.